E esse é um assunto de grande importância, o Jornal da Câmara vai falar bastante sobre isso. A nossa entrevistada hoje é a coordenadora do Programa Estadual de Saúde do Adolescente, a médica que você viu aí na reportagem, a Albertina Duarte. Ela está conosco aqui no estúdio. Primeiro, obrigado pela entrevista à repórter Natália Manginelli e obrigado mais ainda por a senhora estar aqui conosco. É bom, a Natália foi ultra simpática, ela distribuiu autógrafos para as adolescentes que estavam no Hospital das Clínicas, e essa pesquisa que nós estamos aqui dando alerta, ela foi uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas, no Pérola Baito e na Casa do Adolescente. O que nós fizemos? A gente estava percebendo desde sempre que essas meninas estavam muito incomodadas com o peso. Quando a gente pergunta, 67% delas não gostam do corpo, elas dizem, eu não 67%. Quero. 67% não gosto. Agora, Albertina, vamos tentar organizar para a gente falar para os pais. Eu acho que no seu papel como médica é muito importante falar com os pais, do ponto de vista da profilaxia, do ponto de vista do trabalho que envolve também a conscientização, o papel deles nesse jogo. Com quantos anos uma criança ou jovem pode começar a apresentar esses distúrbios alimentares? Como é que é isso tecnicamente? O período pior para a menina adolescente é de 10 a 14, que é o momento onde ela começa a ter crescimento das mamas, que aparecem os pelos, e ela já sabe que as modelos aos 14 anos já têm aquele corpo. Então, quando elas têm 13, 14 e percebe que o corpo, que ela não vai ser tão alta, ela já começa a ficar preocupada. Agora, 14 a 16 é o momento forte delas já poderem ter decisões, já esconderem o que elas comem, tudo. Então, eu diria que os pais devem estar atentos entre 13 e 16. E quais são esses distúrbios mais comuns? A gente citou, a Natália citou na reportagem a anorexia, a bulimia, mas eu vi na sua sonora ali você dizendo que há casos de adolescentes que chegam, inclusive com tentativa de suicídio por conta de não conseguir emagrecer. Olha, em São Paulo, no estado de São Paulo, a cada 2 dias nós temos uma adolescente que é internada por distúrbios alimentares, por situações. Quer dizer, a anorexia é o estado extremo e nós sabemos que a anorexia e bulimia é 10%. Então, a cada 10 adolescentes, uma, pode ter já essa síndrome, anorexia e a bulimia. Mas isso é o estágio final. Nós estamos aqui usando esse veículo para alertar os pais. Então, a primeira coisa, eles começam, tanto menino como menina, é mais frequente menina. Nós vamos fazer uma pesquisa em menino agora, estamos começando já e vamos depois anunciar aqui. Mas essa menina começa a se afastar da família. Ela não compartilha, das refeições. Isso é a primeira alerta. Ela sempre diz que não quer comer nada, ou então ela se esconde. Ela termina a refeição e ela sai. Ou ela vai vomitar sozinha, ou ela vai para o banheiro, isso. Outra coisa importante, o tédio. Ela fica sempre irritada e não tem vontade de fazer nada. Não quer ir participar de nenhuma ação, ao ar livre, se esconde. Ela veste roupas que escondem o corpo, e isso é muito importante. Então, a tristeza e a depressão, que é a tristeza que a mãe sente, ela fala, você não tem vontade de nada, tem seu sono, não quer fazer nada. Isso é um sinal importante. Outra coisa, se elas têm 13 anos, eu sei que a menstruação, as primeiras 6 meses depois de uma menstruação, pode acontecer que a menina não menstrue. Então isso é parte normal. Mas se a menina já tem 15 anos e menstruava sempre, às vezes as mães chegam e falam, minha filha está sem menstruar 2 a 3 meses. Será que ela está grávida? Não, às vezes ela está magra. Então, estando muito magra, ela pode deixar de menstruar. Então, isso é importante. Outra coisa, o cabelo começar a ficar péssimo. Então, um cabelo quebradiço, porque ela está anêmica, então o cabelo fica ruim. As unhas mais fracas, a pele difícil e muitas olheiras. Então, isso é um alerta para ela, tendo também, volta e meia, tendo infecções. Ela tem gripe, sinusite, rinite, está sempre, e as chamadas viroses. Ela está com diarreia, ela está passando mal, ela está sempre doentinha. Tem uma máxima popular que diz o seguinte, quando você vai ao médico e não sabe muito bem qual é o diagnóstico, o médico brinca com você e chama de virose. A virose virou, na verdade, um nome da moda, É como ter febre, Então, veja, é isso que eu queria dizer para essa mãe. Mãe, se a sua filha não tem adolescente, é como criança. Se uma criança parou de brincar, você fala, tá doente. Então, é normal que essa menina brigue, reivindique, questione. Então, essa menina quieta, parada,
fazendo nada e só olhando para longe, essa menina é uma menina de alerta. Vamos entrar um pouquinho mais. Você deu um dado aqui muito importante. A cada 2 dias, uma adolescente é internada no estado de São Paulo com um distúrbio alimentar. Foi esse o número que você deu. No Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde. Destes casos, 10% dos casos envolvem situações extremas, anorexia e bulimia. Não, esses casos que estão internados já são risco total de anorexia e bulimia. Quer dizer, os casos que a gente tem medo são os casos que não são internados. Esses 90%, então. Esses 90% que andam por aí. Que andam por aí com quais distúrbios mais comuns que podem levar a isso? Então, às vezes a menina tem bronquite, tem pneumonias, tem diarreia, e vai no médico e volta, e tem sinusite, e tem infecção urinária. Quer dizer, na verdade, os distúrbios alimentares, quer dizer, a menina que não se alimenta, ela tem vulnerabilidade para doenças infecciosas. Mas o mais importante é meninas que muitas vezes tentam suicídio. Nós sabemos que o suicídio está aumentando no mundo, em jovens, essa menina e esse menino que tem sensações de que ele não é aceito. Então, essa menina que está deprimida. Então, muitos déficits de atenção que tomam medicação. Então, a menina tem déficit de atenção, não presta atenção na escola. Ela pode ser déficit de atenção, mas ela pode estar com fome, tá aí com hipoglicemia e não para em pé, não consegue prestar atenção na aula. E como é que é essa questão nos homens? Então, uma das pesquisas importantes nós fizemos agora, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante na Casa do Adolescente de Heliópolis e na Casa do Adolescente de Pinheiros. Os meninos querem ter a barriga tanquinho. E eles são chamados de magrelos e de cipó, de vara, de pena, por todas as meninas, e são ridicularizados. Eles querem ter o corpo do jogador de futebol. E a gente perguntou, o Neymar? Não, o Neymar é muito magrinho, é o Cristiano Ronaldo, que é o nome da moda. Ou seja, é a ditadura de um padrão de beleza, assunto com o qual a gente tem que discutir também a responsabilidade da imprensa nesse processo como um todo. As meninas querem ser modelo e os meninos querem ser jogador de futebol. Sim. Então, é muito importante porque nós nunca vivemos um estado tão difícil da política do corpo. Quer dizer, na verdade, o Brasil, eu tenho um orgulho de viver nesse país que tem um padrão. A mulher brasileira tem um padrão. Quer dizer, tem curvas, tem formas, tem cor. De repente, essa menina quer ser alta, elas todas falam, eu queria ter 1,70 m, se tivesse uma cirurgia para operar minhas pernas, eu faria. Então elas querem ser altas, magras e de cabelo liso. E elas fazem qualquer coisa. A minha alerta é meninas vendendo roupa, algumas pousando, sendo vítimas. Nós tivemos casos de meninas que pousaram nuas em troca de uma cirurgia. Assim, o pai do menino, que não era pai, e o menino me ofereceram para eu fazer um book. Aí eles acharam que eu estava gorda e mandaram, então, eu ficar nua, e se eu ficasse nua, eles me pagariam uma lipoaspiração. Então, as mães, elas precisam estar atentas, olhar no olho, filha que está triste, abraçar essa filha e abraçar esse filho. Não adianta criticar, é dizer, eu tô com você, filha, tô sentindo que você não tá bem. Albertina, quanto os casos de bullying colaboram e acabam por reforçar esses casos? Veja, eu quero que as mães estejam atentas e os professores também, porque os professores não dão conta do bullying. Então, a cada 3 adolescentes, são 33% vítimas de bullying. E na margem do bullying é o corpo. Se ela usa óculos, ela é discriminada. Se ela usa uma determinada roupa, ela é discriminada. Então, realmente, e a mulher mais. É muito interessante porque as meninas relataram casos de violência. As meninas gordinhas apanhando das outras que são magras. Então, nós temos hoje, a escola, a sociedade tem que fazer um papel importante neste momento de vigilância. Claro. Quer dizer, porque o bullying no recreio, no intervalo, enquanto que as cantinas oferecem os enroladinhos e os refrigerantes, ali na outra sala, adolescente sendo vítima.
E até com 7, 8 anos nós estamos vendo, porque nós já vimos meninas de 9 anos que acompanham os adolescentes e dizendo, se o menino é gordo, os pequenininhos de 9 anos, olha o gordão, olha o fofão. Quer dizer, então é preciso entender que nós temos que resgatar a identidade brasileira. Temos que resgatar essa identidade brasileira. Por fim, eu queria que você falasse sobre essas dietas malucas, algumas delas que a gente encontra aí na internet, sobre essa venda aparentemente desordenada de shakes e produtos que prometem emagrecimento rápido. O que vocês fazem nesse sentido? Eu sei que o papel disso é da ANS, da Anvisa, né, de ter esses produtos no mercado e tudo mais, mas como é que a gente pode também ficar atento a isso? Se a minha filha está consumindo um produto que promete um emagrecimento radical em pouco tempo, o que eu faço? Eu estou aqui falando numa TV Câmara, que é uma TV legislativa. Sim. Então, eu quero deixar um alerta, porque a maior parte dessas adolescentes, 72%, tem familiares, mãe, tias gordas. Então, já existem uma família que consomem produtos mágicos para emagrecer. Então, a dieta da lua, a dieta do sol, várias dietas, mas existem adolescentes comprando sabonetes que emagrecem. Veja bem, elas vendem as roupas, os tênis, porque 40% dessas meninas entrevistadas já tomaram algum remédio que emagreceram. Então, mas no seio, só pegando o gancho do que a senhora falou, no seio dessa estrutura como um todo, o problema clínico, medicinal, de saúde pública, ele está claro. Qual é o papel da assistência social nesse processo como um todo? Nós temos reguladores, da mesma forma que hoje os médicos têm que prescrever antibióticos num receituário especial, eu acho que é papel do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, do Governo Federal, vigiar deve ter uma legislação da internet e das ofertas. Como nós sabemos que não só os produtos que se anunciam na televisão, se persistirem os sintomas, você avise os médicos, avise, né, seu médico. Na verdade, não há uma vigilância. Eu tenho certeza, como médica, que não há nenhuma vigilância. As adolescentes têm acesso e compram produtos pela internet que prometem emagrecer. Então, é preciso uma fiscalização. Eu acho que tem que ter uma legislação que essas firmas sejam punidas. Eu vejo, a punição é um salário mínimo. Então, irrisório, né? Albertina, diz uma coisa, como é que vai ser o andamento dessa pesquisa com meninos? Como é que vai ser? Vocês começam agora? Quando é que isso vai estar pronto? Nós estamos começando agora já, a partir do mês de fevereiro, nós estamos já pesando e medindo os meninos. Eu acho que, em 3 meses, até maio, que é o mês das mães, nós queremos dar essa devolutiva. Porque essa pesquisa, ela é divulgada. Então, a cada momento que a gente faz uma pesquisa, a gente passa para as unidades básicas, para casas do adolescente, para que a gente discutir. E nessa época agora, que é março, que nós vamos fazer a vacina do HPV, nós vamos aproveitar para discutir com as mães a vacina do HPV, a sexualidade e a questão da política do corpo, que vai envolver a autoestima e o medo de não agradar dos meninos e das meninas. Então, nesse momento, nós vamos, todo mês de março, além da vacina, falar dos aspectos da alimentação. De antemão, você está convidada a voltar aqui em abril para a gente falar sobre essa pesquisa com os meninos, ok? Eu quero voltar em março, porque em março nós não estamos trabalhando com a vacina do HPV e já dizendo para vocês o que as mães estão nos falando dos distúrbios alimentares também. Vamos fazer uma reportagem sobre a vacina do HPV, a importância dela é tomada cada vez mais cedo pelas meninas, inclusive porque o HPV traz alta incidência de câncer no colo do útero. E a outra coisa, uma menina mal alimentada, se ela tiver uma infecção com a vagina, quando a pessoa come muito açúcar ou faz uma dieta, ela pode sim ter também infecções maiores. Então, o nosso corpo é um todo. A má alimentação realmente vai favorecer outras infecções. Legal, Albertina, muito obrigado pela sua atenção, uma simpatia a você, um alerta absolutamente importante para quem está nos assistindo. Essa Câmara já me deu, o Dr. Gilberto Natalini me deu o prêmio de cidadã paulistana, eu que sou portuguesa. Então, eu estou pedindo que o mês da mulher, que os vereadores forcem nas suas regiões várias casas, vários espaços
mecanismos para que os adolescentes, homens e mulheres adolescentes, sejam atendidos. Legal. E você é portuguesa de onde? Eu sou de Leiria. Leiria, legal. Mas sou brasileira de coração total, né? Tá aqui desde quando? Desde que eu tinha 7 anos de idade. Olha que bacana. Conversamos com a Albertina Duarte, muito obrigado pela sua atenção. Está convidada a voltar aqui no Jornal da Câmara para a gente falar da vacina do HPV, para a gente falar desse estudo de distúrbios alimentares em meninos. Nós vamos ter mais prestação de serviço com essas informações importantes de saúde e fica o alerta que ela fez para os pais.